Ideias. Coloque esse assunto em pauta. Em poucas palavras, temas diversos na visão de especialistas. Costuma-se dizer que pessoas que se lembram com facilidade de vários acontecimentos, tanto os recentes quanto aqueles ocorridos há muitos anos, possuem memória de elefante, já que o animal tem um cérebro de grandes proporções e, por isso, facilidade para armazenar informação. Mas em relação a nós humanos, por que uns têm memória melhor do que outros? Esse tema intrigante, que literalmente está nas nossas cabeças, será decifrado esta semana pela doutora em biociência e especialista em geriatria e gerontologia, Tânia Guerreiro. Além disso, ela é a criadora e diretora da Oficina da Memória, que está completando 20 anos. Doutora Tânia, existem de fato pessoas que têm memória melhor do que outros ou isso aí é proveniente do meio? A verdade é que existem pessoas que já nascem com certas facilidades. E por outro lado, nós também podemos, dependendo do nosso estilo de vida, aprimorar habilidades de memória. Então eu costumo dizer que tem pessoas que já nascem com circuitos, como se fossem redes, estradas mais bem pavimentadas no cérebro em certas regiões da memória. E na medida em que vão entrando em contato com o meio ambiente e tendo um feedback positivo em relação ao seu desempenho, essas habilidades tendem a se aprimorar. Mas não é para ninguém ficar triste com isso, porque na verdade a nossa memória é extremamente plástica. E quando nós nos referimos à memória, estamos nos referindo na verdade a um conjunto de capacidades bem distintas. Então nós temos memória para nomes, memória para fisionomia, para números. Então são diferentes habilidades. Então você pode e deve trabalhar essas capacidades porque ela responde positivamente e com o exercício tende a se aprimorar. É importante acreditar que pode, exercitar e colocar na prática. Agora, um pai e uma mãe que observem determinadas falhas de memória num filho, ainda criança, qual o conselho que a senhora dá a esses pais? Seria importante, chegar junto, procurar saber se a criança percebe esse tipo de dificuldade, se já está na época de escola, procurar saber na escola o que o professor observa, né? O hábito da leitura é muito importante para aprimorar, desenvolver a habilidade de memória. Muitas vezes as falhas surgem nessa fase onde é necessário investir para ver o domínio da leitura. E na medida em que isso não é exercitado, não há um investimento nessa direção, a criança pode apresentar dificuldade. Mas fora essa questão que é muito comum, nós também temos os déficits, as alterações, aquilo que foge um pouco do usual. Então, se de fato os pais observam uma dificuldade, é interessante pedir a opinião de um profissional para fazer uma avaliação. Esse profissional pode ser um profissional neurologista ou um psicopedagogo, um psicólogo especializado nessa área de aprendizagem. Doutor, existe memória seletiva? Na verdade, todos nós temos memória seletiva. O cérebro trabalha o tempo todo filtrando, fazendo opções em função das nossas crenças, nossos valores, nossos interesses. O tempo todo o cérebro seleciona, porque nós somos bombardeados cerca de 100 mil bits de informações por segundo e nós não temos como armazenar tudo que chega até o sistema nervoso. Então é natural haver seleção e muitas vezes essa seleção é consciente. Bem, o tema é realmente intrigante e nós vamos continuar com ele ao longo dessa semana e amanhã a doutora Tânia Guerreiro estará de volta ao Ideias para falar sobre a Oficina da Memória criada por ela há 20 anos. Até lá, doutora. Ideias, de segunda a sexta, às 11 da manhã e às 4 da tarde. Produção e apresentação, Lídia Freire.